Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Começando mais um Viriato Cast, um podcast de empreendedorismo. Mais um episódio que estou aqui com ele, meu amigo, meu querido cunhado, Dr. Orlando Júnior. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de começar o programa, não podemos esquecer de falar do Nunca. Podverso. Tá aqui, vai aparecer na telinha aqui? Telefone, Yuri, um abraço pra você. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e dar aquele like, beleza? Rapaz, quando eu vi o perfil do nosso entrevistado, eu achei que o cara tivesse uns 50 anos de idade. Ele é investidor, empresário e ele ainda trabalha também formando novos empreendedores. Estamos aqui com o nosso convidado ilustre, Lucas Thompson. Opa, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Lucas, tudo bem? Prazer, meu nome é Lucas Thompson, tenho 26 anos, como o amigo disse, eu tenho apenas 26 anos, mas já estou no ramo de empreendedorismo há um bastante tempo. No caso, hoje já vai completar seus 8 anos, que foi a primeira vez que eu tive contato com o empreendedorismo, e é algo que me apaixonou e desde então eu faço parte desse ramo, desse mundo que eu gosto tanto, e hoje podendo estar ajudando novas pessoas a empreender do jeito certo, tá sendo algo muito, muito gratificante para mim. E hoje, tá? Fique até o final do episódio, que no final do episódio, Lucas Thompson falará pra você qual criptomoeda comprar no final do ano. Porque ele vai falar pra você o que vai cair, o que você vai ter retorno, não? Pô, pode ser. Dica de mercado. Dica de mercado, mas tá difícil o mercado agora. Não, até porque daqui até o final do ano, criptomoeda, irmão. Criptomoeda tá. De hoje pra amanhã já, né? Então, De hoje pra amanhã já pode cair. Muda tudo. Tu tá rico hoje, amanhã tu tá devendo, tá falido. E a gente vai falar um pouco de você, vai falar sobre empreendedorismo, vai falar sobre suas empresas, vamos falar como é que você começou, etc. Mas lá no final, eu vou pedir pro Dr. Orlando contar pra você a primeira história dele com criptomoeda. Isso aí é Ele que o causa dele. Eu quero que ele te conte, tá aqui escrito pra eu lembrar. Até hoje. Eu tô até hoje. O Alan, nosso primo, tá rindo porque ele também caiu nessa. Ele foi investidor. Não. Caiu nessa, não. Ele foi investidor. Criou um grupo. Não, depois a gente conta essa história. Depois a gente conta. No final a gente conta. E eu quero o seu feedback da nossa história com criptomoeda. Tá bom. Eu quero que você fale assim, cara, eu como investidor, estou ouvindo isso e falo assim, olha, acho que vocês foram bem, beleza? Tá bom. Mas pra começar, meu amigo, você já deu uma breve apresentação sua, falou que você já tá um tempo investindo, já tá um tempo sendo empreendedor, formação de novas pessoas, mas como é que surgiu esse interesse seu de... eu sei que você teve 2 empresas antes de começar, do que você tem hoje. Como é que foi essa... conta um pouquinho dessa história, como é que você começou, os primeiros desafios. Show. Então, eu comecei... Foi em 2018, quando eu trabalhava ainda como jovem aprendiz, que foi meu primeiro emprego como jovem aprendiz. E numa brincadeira dentro de casa, assim, com a minha irmã e com as amigas dela, surgiu, porque eu sempre gostei muito de gastronomia. Sempre gostei muito de cozinhar, é uma coisa que, é a minha paixão, só que hoje eu não levei para o meu ramo de trabalho. E por muito tempo eu queria ter levado. Mas algo que, eu sempre gostei de cozinhar. E em casa, a gente fazendo hambúrguer artesanal, as amigas da minha irmã falaram assim, pô, pode fazer uma noite de hambúrguer pra gente? Falei, pô, posso comprar o material, vou passar pra vocês o material, eu faço pra vocês e a gente come aqui. Então, eu ainda tava trabalhando como jovem aprendiz, a gente foi numa sexta-feira, fizemos lá em casa. Quando a gente fez lá em casa, tava começando essa parada de hamburgueria artesanal, não tinha tantas ainda no mercado. E aí, eu fui e falei assim... vou fazer. Fizemos, as garotas tudo gostou. Falou assim, Lucas, por que você não começa a vender? Falei, pô, tá aí uma ideia, algo que eu gosto, vou tentar. Primeiro comecei, como sempre, com meus amigos ali, a galera próxima. Comecei na cozinha da casa da minha mãe e do meu pai.
eu tinha uma chapa que a gente conseguia fritar, tipo, 4 hambúrguer por vez, uma panelinha pra fritar batata frita, outra pra fritar cebola empanada, e começamos a atender na garagem de casa. Isso foi em que ano? Isso foi em 2018. 2018. Quando começou em 2019, 2019 eu consegui migrar a hamburgueria, que de tanto ter dado certo dentro da casa dos meus pais, conseguimos pegar uma loja de esquina. Era uma loja de esquina aí. Meu pai veio com investimento, me ajudou vindo junto comigo no investimento, compramos essas cadeiras de madeira, fizemos um espaço bem legal. E ali nós permanecemos de 2019, 2020, 2021, 22 e 23. 2019 até 2023. Só que, tipo, a hamburgueria, quando começou a pandemia, os insumos começaram a crescer. Tipo, tudo ficou muito caro. Carne ficou caro, laticínio ficou muito caro. Então já não estava sendo mais viável, porque perante o público que a gente tinha, era um valor muito baixo que a gente cobrava o nosso hambúrguer, porque era o tipo de acesso dos nossos clientes. Então começou a aumentar de um nível que a gente não conseguiu mais manter. Então, tipo, quando foi chegando em finalzinho de 2021 para 2022, foi quando a hamburgueria a gente declarou falência e montamos uma pensão. Começamos a trabalhar com comida. E aí a gente conseguiu levar do início de 2022 até 2023... até início de 2023. Chegou o início de 2023, a gente quebrou de novo, já viu que não dava mais jeito, então eu e minha irmã quebramos a sociedade, que era eu e minha irmã que trabalhava junto. Minha irmã migrou pro lado que ela sempre gostou, que a minha irmã, ela trabalha com confeitaria, minha irmã Bruna, e eu migrei, tipo, pra Thompson Barbecue, que foi a segunda loja que a gente criou, que era um trailer onde a gente vendia espetinhos. Era todos os tipos de espetinhos, só que a gente trazia para um lado mais gourmetizado. Então a gente vendia bebidas e vendia esses espetinhos. Aí foi em 2023. No 2023 a gente começou em fevereiro. A Thompson Barbecue durou pouco tempo. Foi em 2023 até meados, junho. Quando foi junho de 2023 a gente descobriu que minha esposa estava grávida. E aí ela não poderia mais me ajudar na loja, porque ela que fazia comida. Eu falei, pô, minha esposa tá grávida, com meu filho na barriga. Pô, não vou deixar ela com a barriga no fogão. Foi aonde eu falei, vou começar a trabalhar sozinho na Thompson Barbecue. E aí a gente transformou mais uma vez a Thompson Barbecue, adicionamos mais tipos de petisco, tudo. Só que aí também não deu certo, foi aonde eu declarei falência e meu mundo, tipo, empreendedor, por enquanto tinha se encerrado ali. Você contou a história sobre o teu início, né? Falando sobre a hamburgueria que começou dentro de casa e foi pra fora e foi expandindo, foi crescendo. Até o momento que você viu que estava tendo dificuldade para poder empreender nesse ramo. Isso é a história de muitos brasileiros hoje, né? Que começa pequenininho, vai crescendo, e chega num determinado momento que ele cresce tanto que ele não tem condições de sustentar aquilo e acaba tombando. Exatamente. Em algum momento, assim, no meio dessa transformação, você chegou a perceber que isso poderia acontecer e poderia, de repente, se tivesse dado um passo atrás para poder salvar o seu negócio, você poderia salvar se desse passo atrás, mas você permaneceu avançando até o momento que você quebrou. Eu queria que você desse um conselho para quem tá vivenciando uma história dessa, né? Se não seria legal você olhar para dentro da sua empresa e falar assim, cara, eu acho que é melhor dar um passo atrás para permanecer do que avançar. Você aconselharia dessa forma para a pessoa? Então, hoje eu consigo ter uma imagem do que eu não conseguia ver lá atrás. Porque o empreendimento, ele primeiro tem que ter um fluxo de caixa. Certo. E era algo que nós não tínhamos. Nós não... Como a gente começou a empreender sem se qualificar, então, tipo, hoje é o que eu tento levar para as pessoas, ela entender que o empreendimento, você tem que estar qualificado para estar empreendendo. Gerar um capital de giro. Isso, a gente não tinha um capital de giro. A gente não tinha a nossa noção do que era lucro real, o que era o lucro do caixa, que era para ter um caixa ali, uma reserva.
Então, tipo, quando chegou a pandemia, a gente não tinha um fluxo. Você foi crescendo e só quis ir crescendo. Só foi crescendo. E ainda Esqueceu mais de fazer quando um fluxo você é novo, e aí você começa a ganhar dinheiro. Irmão, dinheiro é algo que mexe com a mente. É. Então, quando você vê que o dinheiro entrou, você pagou a sua conta, pagou seus funcionários, pagou seu aluguel, você acha que o resto é lucro. Mas não é assim que funciona. Então, tipo, hoje a gente tenta trazer isso pra galera que tá próximo a gente, a galera que a gente tá mentorando, que a gente tá conversando sobre isso. Manter um fluxo de caixa positivo, saber o que é o seu lucro real pra você não quebrar. Porque saber o que é o teu ponto de equilíbrio, pra poder saber realmente o que vai, o que você tá arrecadando, o que ali já vai garantir o seu custo operacional. Sim, exatamente. Então, tipo, e você não tinha essa mentalidade, não na tinha. época. Pra gente era aquele empreendedor normal, como você disse. A grande maioria do empreendedor brasileiro. A gente começa e vai na empolgação. E vai indo na empolgação e tá ganhando dinheiro. Só que é aquilo. Enquanto o dinheiro tá dando pra pagar, beleza. E aí? E quando o dinheiro que você já tem não paga mais as contas? Então, se você não tem aquilo ali pra continuar, é onde quebra. E foi o que aconteceu comigo. Justamente. Né? E você falou que os insumos estavam aumentando os valores dos insumos. Muito. E você não conseguia mexer no preço porque o seu público não alcançava. A carne, a gente comprava carne na época, era o quilo do A100, que a gente fazia o blend de A100 e peito. O quilo do A100 a gente pagava R$22 no quilo e o quilo do peito era R$21,50, R$22, R$23. Então a gente comprava 700, a cada 700 gramas de A100 era 300 gramas de peito bovino, que é o blend mais ou menos. Gordura versus, no caso é a carne mais a gordura. E aí, do nada, começou a, tipo, o A100 que era 22, 23, tá 39 no mercado. O queijo que a gente comprava o pacote A35 do polenguinho de queijo cheddar, tava 70. E aí, como que você consegue trazer isso pro teu cliente sem ele tomar um susto? O percentual do valor que foi aumentou teus insumos e você não conseguiu jogar pra dentro do teu produto. E aí, e aí também voltamos pra dentro da pandemia, onde a pessoa tinha que escolher. Ou ela come um lanche fora, ou ela bota comida na mesa de casa. Então, tipo, tudo isso, na hora de botar na balança, nos fez fechar. Em nenhum momento você pensou assim, cara, melhor voltar pra casa, começar a voltar pra minha casa, fazer as coisas ali de casa. Então, tentar cortar. Na verdade, pra casa, a gente não tinha mais como voltar. Tava muito grande já. Muito grande. A gente já tava fazendo cerca de 90 a 120 hambúrguer no dia. Caramba. Coisa que a gente começou vendendo 20 hambúrgueres. Poxa. Tipo, a gente vendia 20 hambúrguer, e aí no outro dia mais 20, no outro dia mais 20. Só que aí, conta, tu não tem gasto com luz. Tu não tem gasto com óleo, que era uma panelinha, fritava. Pra 20 dava certo. Pô, e depois que tu passou a atender mais de 120 clientes, que aí já era 2 fritadeiras gigantes de óleo, aí o óleo toda semana tinha que trocar, e já pegava 10, 12 litros de óleo. Aí a chapa, que era grandona, já tinha chapa tanto de gás. Depois a gente tava vendo pra comprar elétrica, mas acabou que não compensava também. Então, tipo, a nossa chapa que a gente fazia 4, passou a fazer 20 hambúrguer por vez. Então, tipo, tudo isso acaba que, no caso, a gente já tava com 5 funcionários. Isso eu ia falar. Então já não dava pra, tipo, tirar de lá, vamos voltar a produção pra dentro de casa. Então por isso que foi como você falou, às vezes a gente vai crescendo, mas não acompanha o crescimento. E aí, se tu não acompanhar o crescimento, irmão, esquece. Às vezes é melhor você falar assim, cara, cheguei até aqui, é melhor eu ficar aqui, porque eu sei que daqui eu vou conseguir me estabilizar, vou conseguir sobreviver, pagar minhas contas, do que crescer muito e daqui a pouco eu ter algum problema, né? Sim, tem pessoas que conseguem chegar em um ponto onde ela sobrevive com aquele até onde ela chegou, mas talvez se der um passo maior, não vai conseguir sobreviver. Ou não tá nem preparado pra gerir algo tão volumoso. Grande, volumoso, sim. Eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre como é que foi esse espaço, né? Entre o encerramento de 2023, né? Que você teve, né? Que você quebrou que você descobriu que sua esposa estava grávida e parou de trabalhar, até você começar novamente a entrar no mundo de empreendedorismo. Como é que foi esse espaço? Como é que foi com você? Até porque você tinha uma criança para nascer, entendeu? Como é que você contasse pra gente? Então, eu tinha... Quando eu descobri isso, eu já estava mexendo com investimento. Só que aí eu estava mexendo com investimento através do meu pai. O meu pai, ele
tava com o dinheiro guardado, e ele que me trouxe para esse mundo do investimento. Ele falou assim, filho, aqui tô começando a ver alguns cursos, alguns vídeos na internet sobre investimento e, pô, eu queria que você começasse a estudar isso. Aí eu fui e falei assim, pô, pai, investimento, pô, eu que nunca fui um cara que, nunca fui muito da matemática, da exatas, eu falei, pô, caraca, investimento. Meu pai foi e falou assim, ó, tem tantos aqui pra você investir. Falei, ok. Eu comecei com aquilo dali mais como um hobby. Comecei a ver o dinheiro ali do meu pai, via, eu, tipo, estudava um pouco na internet, procurava vídeo, procurava um mercado, aí eu falava, pô, vou colocar aqui. Aí procurava outro mercado, falava, pô, vou botar um pouco aqui também. E até o dia que eu entrei, tipo, na época foi um fundo de investimento do Banco do Brasil. Pode falar isso? Pode. Claro. Foi um fundo de investimento do Banco do Brasil. E aí eu falei assim, pai, olha, tá dando tantos por cento ao ano, só que é uma renda variável, como ela pode crescer, ela pode descer. O que você acha? Ele, cara, faz o que você achar melhor. Eu fui, coloquei o dinheiro lá e fomos estudando o mercado pra ver. Graças a Deus foi um dos investimentos que até hoje foi o que mais me rendeu. E aí quando subiu isso, e logo quando eu descobri que ia ser pai, meu pai virou e falou assim, ó, Lucas, tem uma proposta pra te fazer. Já que você tá vendo aí que tá tentando empreender, as coisas não tá dando certo, eu vou te oferecer um salário de 2.500 por mês, você vai só tocando o meu lado de investimento. Falei, pô, tava trabalhando, tava com o meu último empreendimento, tava trabalhando pra caramba, tirar no final do mês, se fosse ver, quase não tirava nem esse valor. Falei, pô, pai, aceito. É algo que pra mim vai me ajudar a minha família. E aí eu fui, comecei a olhar o investimento, vi um curso. Foi na época até A Única Verdade Possível, que é o nome do curso. Aí eu falei assim, pô, eu acho que eu vou pagar esse curso aqui pra mim, pra eu começar a entender melhor sobre o investimento. Ele falou, Lucas, vai lá, eu pago pra você. Falei, pô, top, vou cair para dentro. Aí comecei, estudando, fiz o curso, consegui passar no curso todos os módulos com notas boas, porque no curso ainda tinha isso, porque no curso A Única Verdade Possível, você não entra só pagando. Você tem que fazer uma pré-ficha, e lá tem um formulário onde você vai responder. Se você estiver apto a fazer parte do curso, eles te indicam. Se não, você vai tentar depois de uma nova vez. E aí eu consegui, passei, fui tirando só notas boas, porque tinha prova para passar de módulo em módulo. E aí eu fui passando nessa forma. E aí quando eu terminei o curso, eu falei, pô, cara, eu agora já tenho noção do que eu tô fazendo. Porque, tipo, às vezes a gente olha muito na internet, igual a gente tava conversando até sobre o lance da criptomoeda, e às vezes a gente, tipo, vê, fala, pô, é uma boa. Só que é muito difícil quando você não entende o que você tá falando. O que mais acontece. Tá entendendo? Você, tipo, vou fazer no efeito manada. Fulano falou pra jogar aqui. Vamos colocar pra 97%. É assim. 97% das pessoas fazem isso. Exatamente. Então, tipo, quando eu comecei a estudar pra eu entender pelo menos o básico, o que é as nomenclaturas, porque, tipo, no mundo do investimento tem muito isso, né? CDB. Vou investir em CDB. Muita gente chega pra mim, Lucas, eu tô querendo botar em CDB. Eu falo, pô, mas você sabe o que é CDB? Não. Então, tipo, comecei a entender um pouco sobre essas nomenclaturas. Então, tipo, eu falei, agora eu tô apto a, pelo menos, entender o que eu estou movimentando. E aí eu comecei a investir. Quando chegou... Aí eu comecei isso com meu pai, quando chegou em outubro de 2023, meu pai falou assim pra mim, ó, os investimentos tá dando certo, eu acho que, tipo, esse valor que eu tô te pagando não tá mais fazendo sentido pelo serviço que você tá prestando. Vamos fazer o seguinte, você prefere continuar ganhando esse valor, ou eu te dou um dinheiro e os 50% do investimento fica pra mim e 50% pra você. Aí eu falei, pô, vambora. Foi aquela oportunidade. Agora eu vou ter que fazer mais pra eu... Vai ganhar com o que você tá trabalhando. Exatamente. Eu falei, não, pai, eu aceito. Aí ele tinha se aposentado e falou, ó, essa quantia aqui é pra você trabalhar em cima disso. Aí eu comecei a investir, movimentava muito. Eu entrava no investimento, eu entrava 3 meses, olhava assim, pô, não tá dando certo, vou tirar aqui. Pô, vou entrar nesse daqui, esse daqui eu tô estudando, tô achando que vai ir melhor. Então, tipo, eu começava a me inventar bastante. Quando foi maio de 2024, no caso, no ano passado, maio de 2024,
eu fui para um evento chamado X-Business. Que vai, inclusive, vai ter até aqui no Rio. Esse é bem grande, Isso, sim. que é do Jorge Cotes. Isso. Quando cheguei lá, eu fui porque uma amiga minha tava conversando comigo que ela tinha uma ideia, que no caso é a Clean VIP, e eu falei assim, pô, cara, eu acho que essa é uma ideia boa. E o próprio investidor Sardinha, que no caso é o Raul Sena, que é o dono da UVP, ele falava assim, com investimento, você vai manter os seus bens, mas com empreendedorismo você vai enriquecer. A forma de enriquecer é empreendendo. O seu bem você vai manter quando você está investindo. Eu falei, pô, cara, eu acho que se eu quero enriquecer, eu tenho que correr para o empreendedorismo de novo. Foi quando eu voltei para esse lado. Aí eu fui para o X-Business, cheguei lá, eu me apaixonei. Eu falei, cara, é esse mundo que eu quero fazer parte. É desse mundo que eu quero fazer parte. Foi quando eu entrei lá, levei minha sócia, a gente foi e investimos na Clean VIP, que começamos em julho do ano passado. Hoje nós estamos já se tornando uma grande representatividade grande aqui no Rio de Janeiro, que é no ramo de diaristas. E inclusive já fomos até para Niterói. E aí foi quando eu voltei o meu contato com o empreendedorismo. Sim. Nesse X-Business. Que foi o do Jorge Cotes, que agora vai vir no Rio de Janeiro de novo e a gente vai estar lá de novo. Você vê que teve um lapso de tempo de quase um ano, né? De você fora, né? Até porque na parte de investir você também tá mexendo com empresas, você está mexendo com coisas, você tá empreendendo... De certo modo, tu empreende, só que bem fora do ecossistema. Sim, você não tá dentro de um CNPJ, né? Exatamente. Propriamente dito, mas você tá empreendendo com empresas, entendendo como é que tá funcionando a bolsa. Nesse primeiro momento você tava, eu até te perguntar isso, mas não queria te cortar, se você tá mexendo só com a bolsa brasileira, questões brasileiras, não tinha nada fora do país o mais que eu mexi foi bolsa brasileira e um pouco de criptomoeda. Show. Porque, tipo, eu não fui pra fora, porque, tipo assim, eu não me considero um conservador, mas eu também não sou aquele cara de sair metendo as caras onde eu não entendo. Sim, kamikaze, né? Isso, exatamente. Então, tipo, eu procuro saber pelo menos minimamente o que eu tô indo investir pra eu não ter um problema lá na frente. Porque, tipo, entre a gente conseguir acompanhar notícias do nosso mercado, é muito mais fácil do que você ter que passar dias pesquisando o mercado lá fora. Muito. Então, tipo, se você não tiver uma equipe que esteja por trás de você fazendo só isso, pra gente que, no caso, hoje empreende também, fica muito difícil você ter esse tempo pra estar estudando lá fora. Mas você hoje é um empreendedor e investidor. Isso. Com relação ao seu patrimônio, como que você faz uma divisão para poder empreender e uma divisão para poder investir? Você não, vou pegar 20% do meu patrimônio, vai ser somente para investimento. Sim. É isso desse jeito faz? Aí já gabaritou. Calma, por quê? O que aconteceu? No caso, tipo, eu vou estender mais um pouco que vai chegar nessa sua pergunta. Quando eu entrei no X-Business, eu fui para fazer uma maestria empresarial, que é uma imersão de 6 dias direto, totalmente dedicada a empreendedores, que também faz parte do ecossistema do Jorge Cotes. E aí, nesse maestria empresarial, mano, minha mente, ela explodiu. Legal. Foi aonde eu falei assim, cara, é esse mundo que eu quero estar. Então, tipo, o dinheiro que eu tinha de investimento, aí eu volto a dizer sobre a questão de manter o seu patrimônio e você querer enriquecer, eu falei, vou tirar um pouco do meu patrimônio, do que eu tinha investido, e vou começar a comprar ideias de empresas. Porque, tipo, uma coisa é eu chegar hoje e falar assim, quero comprar uma porcentagem do Viriato. Pra me comprar a porcentagem da Viriato, eu vou ter que desembolsar milhões de reais. Com certeza. Exatamente. Então, somos caros. Exatamente. Porque já é uma empresa que, já do tem... Do Viriato Cash não muito. Já se você quiser botar um dinheiro aqui, já à vontade. tem 40 anos 40 no mercado. Então é algo... diverso. Então, tipo assim, é algo que no mercado já tá bastante... Já tá bem... Como pode dizer? Já tá consolidado. Já tá consolidado. Então, tipo, isso já é muito mais difícil de você investir. Agora, você pegar ideias aonde eu sei que tem chance. Tem potencial de crescimento. E eu poder fazer a parte
da estruturação de negócio, faz mais sentido pra mim. Sim, é o arriscar, né? Exatamente. Então, tipo, foi aonde eu falei, agora eu vou começar a comprar porcentagens de empresas para eu poder fazer parte. No caso, a CleanVip e a 2L Labs, eu faço parte, tipo, é 50-50. Já na XFan, eu tenho 5% da empresa. Só que também a XFan já é uma empresa muito gigante, que já faz parte do Grupo X, que é o mesmo grupo do Jorge Cotes. Então, tipo, hoje eu sou sócio do Jorge Cotes nessa empresa, que é a XFan. Então, tipo, eu tirei um pouco do meu mundo do investimento, recuei um pouco meus ganhos de investimento para estar investindo empresarialmente, que também se torna um investimento. E hoje o teu patrimônio maior está nas empresas ou no investimento? Hoje está balanceado. Está balanceado, 50-50. Acho legal. Um tá mantido, o meu investimento tá mantido para manter a minha vida, onde que, tipo, eu mantenho o meu custo de vida e as empresas, como estão recém montadas no mercado, a gente tem que esperar para ver se vai dar certo, são aonde a gente ainda tá caminhando com elas, tanto a CleanVip quanto a 2L. Quando você pega seu patrimônio e investe numa empresa, você está falando que você é sócio de uma empresa em 5% e de uma outra em 50%. Como que é a sua participação dentro das empresas? Você só quero receber os lucros? Acionista. Só acionista? Então, como é que é? Na CleanVip e na 2L, eu já trabalho dentro da parte da estruturação da empresa. No caso, montando setor comercial, setor financeiro. Você é ativo na empresa? Isso, ativo na empresa. Já na empresa que eu tenho 5%, foi a questão mesmo de comprar a ideia da empresa. A empresa já estava toda montada, já tem todo uma equipe já preparada, que é uma empresa de eventos, que inclusive vai ter até o nosso evento agora em junho, o Santo Arraiá, lá em Cascavel. Então, tipo assim, é um festival gigantesco, são 3 dias de festa, com grandes nomes da música, Cláudia Leite, vai ter Péricles, Marvila, um montão de gente, MC Cabelinho, muitas coisas. E ano que vem a gente também vai fazer parte do stand-up, se eu não me engano, do Danilo Gentili. Então, tipo, já é algo dentro desse ecossistema do Jorge. Então, esses 5%, eu sou mais sócio acionista da empresa. Já na 2L e na CleanVip, eu já faço mais parte do ecossistema mesmo, da empresa. Você comentou muito sobre como esse evento mudou muito a sua vida, virou muito a sua chavinha. E eu já vi muito sobre esse evento, é um evento propriamente de empreendedorismo, um próprio que fala sobre como você pode mudar de vida empreendendo ou questão do dia a dia de negócios, etc. E é muito ao contraponto de um boom que teve há uns anos atrás, que é a questão de um coach, por exemplo, que mexe muito com a questão mais psicológica, que fala um pouco mais de situações que não acontecem no dia a dia, etc. Eu queria que você só fizesse esse paralelo, porque eu acho que é bacana de mostrar de um evento que tem claramente um teor empreendedorismo, de fala da questão do dia a dia, da verdade, de uma coisa que muitas vezes acaba saindo muito da alçada, muito mais a questão psicológica, etc. Que claramente oportunidades que vão fazer você mudar de vida e te ensinam a empreender e fazer. E o outro é mais a questão psicológica, não vou falar outros detalhes, mas você entendeu o que eu quis dizer. Exatamente, cara, o X-Business, inclusive eu até levei meu sócio agora em março, nós fomos lá em Curitiba. É uma imersão, hoje se tornou a maior imersão empresarial do Brasil. São quase 1.000, ou às vezes até mais de 1.000 empresários num único ambiente. Inclusive essa vez que a gente foi até lá naquela Liga Arena, no estádio do Atlético Paranaense. E lá, cara, passa pessoas tipo, com o nome tipo Felipe Tito, João Kepler, Paulo Guedes, Natália Beautiful. Sim. Então, ela também foi lá. São pessoas que, tipo, vivem do empreendedorismo. Viram o que o empreendedorismo mudou a vida. E essa parada de coach, a gente não encontra lá. Não encontra essa parada de coach porque, cara, coach vai... Não critico quem é que faz, entendeu? Mas eu não sou adepto, não sou a favor.
E eu prefiro muito mais essas imersões. Por isso que De eu falo pessoas igual, que claramente de pessoas têm... que são exemplo. Isso, pessoas que viveram o empreendedorismo. Você vê o resultado da pessoa Exatamente. realmente, né? Então, tipo, lá, quando você tá dentro dali, mano, são palestras com as pessoas contando as histórias de vida delas, mostrando e ensinando o que você pode levar. Então, tipo, quando eu tava lá, eu sentado, eu falava assim, cara, eu quero muito viver esse jogo, eu quero entrar nesse jogo. E ali, tipo, te faz mesmo, tipo, a mente expandir. Quando você vai pra uma maestria, que no caso é uma vertente do X, cara, uma maestria é algo surreal, porque ele não mexe só com você como empreendedor, mas mexe você também como pessoa. E lá dentro eles ensinam realmente, tipo, é exatamente montar uma empresa. Muito você legal. fica ali 6 dias totalmente dentro de uma operação e ali eles ensinam tudo sobre branding de marca, sobre até cores que você deve usar ou não usar na tua marca para dar o direcionamento exato. Então, tipo assim, é algo, cara, surreal. Por isso que eu sempre indico, quem eu conheço, quem tá perto de mim, eu falo, cara, faz uma maestria. Faz uma maestria porque é algo que, tipo, assim, pra quem quer mudar a vida empresarialmente, ali é a virada de chave. Até porque esse tipo de coisa não é ensinada, por exemplo, para uma adolescente, não é ensinada para um jovem que está começando a vida profissional. Então, esse tipo de coisa, às vezes, você tem que buscar muito, né? Muito. Entendeu? Não então, tem como você chegar em qualquer lugar e receber isso. Exato. É sobre aquela parada, é sentar na mesa certa. É você tá no lugar da mesa certa da onde você quer saber. E eu, por ser muito novo, quando eu cheguei lá, eu ficava assim, caraca, mano, eu sou muito novo, o que eu tô fazendo aqui? Eu ia te perguntar isso com relação à faixa etária da galera que faz esses... Ó, um exemplo, no Diamond, que é o clube que eu faço parte, que é um clube só de empresários, que a gente usa muito essa sim. nosso pingente também tem uma pulseira. O Diamond, a gente costuma brincar... Costuma não, né? As pessoas costumam dizer que é como se fosse uma... Caraca, qual o nome, cara? Como é que eu vou lembrar agora? Porra, fugiu da mente. Quando a gente... Caraca... Dá um exemplo pra ver se a gente consegue te ajudar. Que tem tipo como se fosse uma seita que todo mundo fala que é uma seita que ajuda a enriquecer. Qual é o como nome? se fosse um maçom. Isso, falam que é a maçonaria empresarial. Só que não chega nada perto disso. Só que a gente somos uma família, nós nos consideramos uma família. E ali são uma família de mais de 80 empresários, onde um ajuda o outro. Então, no caso, vocês têm um grupo na qual um vai ajudando o outro, Isso. um fecha negócio junto com o outro. No caso, é um clube onde todo mundo Eu já ouvi falar também, tem uma que se chama BNI, não sei se você já ouviu falar. Isso, tem o BNI também. No caso, o Diamond é diferente porque o Diamond ele não tem um encontro com frequência. Nós temos 4 encontros por ano. Nós temos os outros encontros que a gente sempre tá indo no X-Business, que é onde a gente mais se encontra. E todos os encontros a gente vai para algum lugar. Um exemplo, o ano passado a gente foi para Salvador, que foi o encontro do Diamond. Chega lá, nós temos aulas com pessoas que, tipo, são referência no mercado. Igual o de Salvador, foi um encontro só sobre IA. Então lá a gente veio professores, no caso, de pessoas que já estavam trazendo pra gente como introduzir a IA dentro da empresa. Dentro do nosso ecossistema dentro da empresa. Então, tipo, o Jorge, ele sempre busca trazer pessoas que são referência no mercado pra dentro do Diamond. Então, tipo, quando a gente chega nos encontros do Diamond, teve em Salvador, aí em fevereiro não deu pra mim ir, foi em Capitólio. Agora, em junho, nós vamos pro Chile e eu acho que em setembro vai ter em São Paulo. Então, tipo, a gente, quando nós se encontramos, é aquela tempestade de ideias. E aí, tipo, lá nós temos nossa rodada de negócios, onde a gente conversa, a gente mostra novos projetos. Quem quiser investir, quem não quiser investir, quem tiver apto para entrar dentro dos nossos projetos. Então a gente se ajuda. Se você precisa de algo sobre comercial, tem alguém que trabalha no comercial, ajuda dentro da tua empresa. Fala, Lucas, faz dessa forma, que vai ter um bom resultado. Então, com isso, eu fazendo parte disso. No caso, tipo, a CleanVip, nós fizemos a CleanVip vai fazer 1 ano agora. Nós aumentamos nosso faturamento em 8 vezes. Que bênção, cara. Hoje a gente conseguiu chegar a uma marca de estar quase referência no Rio de Janeiro. Nosso Instagram já tá batendo quase 7 mil seguidores. Legal. Então, tipo, é algo que a gente tá crescendo
E nós temos muito cliente que indica. Então, tipo, tudo isso fez parte com que o que eu aprendi no Maestria foi de eu pegar a Clean VIP com 2 meses, a gente colocar dentro da Clean VIP o que eu aprendi no Maestria, e no outro mês a gente sair, tipo, de um faturamento de 7 mil para 17. Então, tipo, é algo que, tipo, ensina realmente você a estruturar o negócio e deixar o teu negócio trabalhando redondinho. Legal. Então, tipo, é algo que eu falo, cara, pra mim, hoje eu falo muito sobre o Grupo X, porque é o ecossistema de onde eu vim. Hoje eu falo que eu fui moldado por esse ecossistema. E é onde eu boto minha mão no fogo, mano. Eu falo, não tem como você chegar num evento do Grupo X e você sair da mesma forma que você chegou. É praticamente impossível. Legal, ali você aprende a montar processos dentro da sua empresa, né? Isso, no Maestria, sim. Aí, esses processos, à medida que você vai expandindo, os processos vão sendo replicados e a chance de furar é mínima, muito, né? É muito difícil. Diferente daquilo que aconteceu contigo lá no início, lá na Exatamente, foi o que eu conversei com o Jorge. Falei, cara, se eu tenho um mínimo de conhecimento aqui, hoje a gente tinha uma rede de hamburgueria. Porque o nosso produto era bom, era diferente e era algo que, tipo, as pessoas gostavam muito. Só que a pandemia chegou e quebrou algo que tava, tipo, consolidado, pelo menos na Zona Oeste ali. A gente já tava... Eu sou cria da Vila Kennedy. Então, tipo, a gente começou na Vila Kennedy, a gente já entregava Bangu, Campo Grande, Catiri, Carobinha, tudo que era em volta ali, a gente já tava entregando. Então, tipo, já era algo que já tava consolidado, pelo menos na Zona Oeste. Você falou agora sobre... que você quando conversou com ele, sobre, se eu soubesse mais um pouco sobre isso, talvez a minha hamburgueria tivesse dado certo até agora. Mas você também consegue reconhecer o quão esses dois empreendimentos que você teve antes de começar a dar essa virada de chave nos investimentos, etc., foram importantes para você como empreendedorismo? Exatamente, porque, tipo, hoje eu sei como eu errei e sei como não errar mais. Se eu não tivesse errado no passado, talvez o que eu teria hoje como aprendizado, eu não saberia botar em prática, ou então poderia errar no mesmo erro por não saber o que eu já tinha perdido. Então hoje, tipo, dentro da minha empresa, a gente preza muito pelo fluxo de caixa. É algo que, tipo, a gente não deixa passar. Os inícios da Clean VIP, eu falei, não vou tirar nem o meu Prolabore, porque antes de eu começar a lucrar com ela, eu quero que ela esteja se pagando sozinha. Então, a gente começou em julho. Desde novembro do ano passado, a empresa se paga sozinha. Ela paga o próprio aluguel, paga os funcionários, paga tudo. Tu deixa um fluxo de caixa seguro ali pra quantos meses, mais ou menos? Pra tu não ter nenhum tipo de problema. Hoje nós estamos chegando na média já de 5 meses. Pô, legal. Hoje, porque o nosso fluxo não é... O nosso custo não é grande. Por quê? A nossa empresa, nós trabalhamos praticamente com... As nossas prestadoras, elas são MEI. Então, no caso, a gente não tem um número grande de funcionário, mas temos um grande número de prestadores. Sim. Então, tipo, quando a gente ganha no repasse, a gente tem os nossos clientes, nós vendemos para esses clientes, o cliente compra da gente, a gente repassa para elas e elas prestam um serviço. Então, tipo, o nosso gasto hoje com a Clean VIP é aluguel, os funcionários, que no caso é o RH, o comercial e a nossa diretora, que é a que mantém o fluxo da empresa acontecendo. O marketing digital, que hoje a nossa empresa de... Você mesmo presta serviço pra você? Tá prestando serviço pra gente. E como é que se diz? Tráfego pago. Que é algo que, tipo, cara, eu falo, empresas, foquem no tráfego pago. Porque o tráfego pago, irmão, traz muita demanda. Qualquer segmento? Pô, hoje eu posso te dizer que sim. A grande maioria. Acho que 90% do segmento do tráfego pago, ele traz retorno. Isso você estando com comercial também bem equipado. Não adianta eu trazer pra você, porque muitas pessoas... Botar na minha mão, eu não sabia. Exatamente. Muita pessoa fala assim, isso a gente já teve dor de cabeça diversas vezes com cliente mas não tá dando resultado. Pô, mas a entrega foi feita. Quem não tá conseguindo converter são vocês. Justamente. Então, tipo, quem tem que converter é o seu empregado. O tráfego pago, ele não é milagroso, mas ele facilita. Muitas das coisas facilitam hoje em dia.
Eu pensei que tu ia perguntar uma coisa. Ou até hoje você mexe nos investimentos do seu pai? Ainda é 50-50? Isso, hoje o meu principal sócio é meu pai. É eu e ele junto pra tudo. Eu e ele, o que o meu pai fala pra mim, Lucas, faz, eu faço. Se meu pai fala assim, pô, filho, eu acho que não, não. Tipo, eu não tenho essa de, vou passar por cima. Porque, cara, meu pai ele tem 60 anos. O que meu pai já viveu, eu não vivi e ainda vou viver. Então, o que ele sabe... Já ouvi alguém falando isso. Tá entendendo? Então, é verdade. Então, o que ele sabe, mano... Às vezes você fala assim, Lucas, mas teu pai não entende de investimento. Só mas que meu pai tem de vida, irmão. Isso Quantas aí. Vezes ele já viu as coisas acontecer, tipo assim, pô, não é a hora. Mas ele já te falou assim, eu te avisei que ia dar ruim. Já falou. Sim, claro. Igual ontem. Como é que não, né? Isso é frase de pai. Igual ontem. Ontem eu fui pra comprar um jet ski. Falei, pô, caraca, eu tô doido pra comprar um jet ski. Cheguei lá na hora, eu já tava com tudo pronto pra me comprar. Falei, caraca, eu vou comprar. Pai, liguei na chamada de vídeo. Cara, quando eu liguei pra chamada de vídeo, eu juro pra você, eu tive um baque. Cara, meu pai, tipo, a cara dele mudou. Na hora ele, pô, por que você tá fazendo isso? Pra que você vai fazer isso? A gente já conversou sobre tal. Cara, eu assim mesmo, parei que eu... Falei, cancela. Falei assim mesmo, cara, pô, cancela. Vou te falar. Aí comprou? Ele, não. Voltei. Você teria duas alegrias. Na compra e na venda. E na venda. Cara, é mais fácil você chegar no lugar que tem lá o mar, tem um jet ski lá, você chegar no lugar. Exatamente. É muito mais barato. E é alguma coisa... Assim, não, eu tenho jet ski. E uma frase que, tipo, me pega muito é: tudo que voa ou boia não se compra, se aluga. Porque, mano, o que voa pode cair e sumir o teu dinheiro. E o que boia, mano, pode bater e afundar. Então, mano, é melhor igual ele fala. Filho, uma frase que ele mesmo me falou. Como é que ele falou na outra vez pra mim? Ele falou assim, ó. Pra usufruir, não precisa possuir. Aí eu, pô, mas como isso? Ele... Você pode alugar, você vai usufruir da mesma forma, não é seu. Isso aí. E você vai curtir do mesmo jeito pelo aquele momento. É seu, então não precisa você usufruir disso. Pra você usufruir disso, você não precisa comprar. Aí eu falei, pô, faz sentido, cara. Quando a gente vai num hotel 5 estrelas, não é? Aquilo dali é teu? Não. Mas você usufrui pelo tempo que você precisou. Então, tipo, faz muito sentido isso. Então hoje, cara... Existe uma outra frase, que fala assim, melhor do que ser dono do barco é ser amigo do dono do barco. Verdade. Com certeza. Com certeza, vou usufruir do mesmo jeito. É aquela frase, amigo do rico. Com certeza. Amigo do rico. Com certeza. Pô, o cara vai estar lá gastando, lá, fazendo... Já tem experiência disso? Sempre tem alguém com novos amigos, né? Ô, Silvestre, é bom pra caraca ser amigo do dono do barco, né, Silvestre? Ela viu, nem sabia. A galera já tá colocando em prática. Mas é verdade. Mas cara. Porque o dono do barco não vai estar lá sempre pra andar. O negócio vai estar parado assim, não, vai lá, pode andar. Vai exatamente. Lá. Então, tipo, hoje... Silvestre é malandro, né, rapaz? Por isso que eu falo hoje, cara, eu escuto muito o meu pai. E, tipo, por um tempo da minha vida, eu não ouvia. E depois que eu passei a ouvir o meu pai, hoje eu falo, tipo, se hoje eu sou bem sucedido, é graças ao conselho que meu pai me deu. Pô, legal, cara. Se hoje minha vida, tipo, tá, então, tipo, muita gente fala assim, pô, mas aí, tu é super dependente do teu pai, sou. Ah, mas aí, Lucas, tu só chegou onde você tá por causa do teu pai, sim? E, mano, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu já vi tanta gente ter a mesma oportunidade que eu tive. E não chegar a lugar nenhum dentro da onde a gente mora mesmo. A gente já teve gente que teve a mesma oportunidade do mesmo valor, às vezes até mais do que eu tive na minha mão, e converti isso a coisas boas. E teve, vou comprar moto, vou comprar um carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, no final... Pois é. Hoje, se mantém no mesmo lugar, não tem algo que vai te dar rentabilidade, algo que vai trazer retorno. Então, tipo, pra mim, cara, hoje, graças a Deus e graças ao meu pai, eu escuto muito meu pai, minha muito esposa, legal, por mais que ela é nova. Também sou casado, sou novo, mas sou casado, já vou fazer 3 anos de casado. Tu tem 26 anos, não? 26. Tem uns 57. Eu também tenho 26, cara. 26. Pega a certidão de nascimento, pega a identidade dele. Pô, mano, Entre 26 e 59 anos. Então, tipo, eu já sou casado, então, cheio tipo, de plástica na cara, falando que tem 26 anos. Tá com 40 e fez plástica pra falar que tem 26. Mas, cara, graças a Deus, eu costumo dizer que a minha maior riqueza não tá em dinheiro, mas sim
todo exemplo que eu tive dentro de casa. Maneiro, cara. Tanto meu pai com a minha mãe, que, tipo, pô, meu pai e minha mãe é 43 anos casado. Eu tive uma experiência dentro de casa do que é um casamento, do que o que o casamento te proporciona. Então, tipo, hoje eu falo, mano, pra mim, tudo isso é muito, muito, muito bom. Porque o exemplo que meu pai e minha mãe me passou me fez chegar até aqui. Então, tipo, eu casei novo. Ah, Lucas, me casou novo. Pô, muita gente, o casar é um empecilho. Mano, pra mim, se eu não tivesse casado, eu afirmo pra você, se eu não tivesse casado, o dinheiro que eu tinha ganhado na minha mão tinha torrado tudo. Legal. Nunca que eu ia parar pra me focar em investir. Nunca que eu ia parar pra me focar em... Pô, vou focar pra ganhar dinheiro com um empreendimento. Não, nunca. Então, tipo, a minha esposa, ela sempre me direcionou. O meu curso, ela, Lucas, ó, tá saindo do foco. Porque quando tu começa a ver dinheiro entrar... A esposa tá parceira assim também, pô, cara. muito, Que mano, maneiro, muito, cara. muito. Tu tá cercado de pessoas que... Exatamente. São Por isso boas, que eu falo, né, cara, a minha riqueza é a minha família. Glória a Deus. E por isso que eu sou muito feliz com a minha riqueza. Por isso que eu não consigo sair de perto do meu pai e da minha mãe. Eu sempre quero estar junto. Que bom, cara. A minha casa, quando eu comprei a minha casa, eu não comprei minha casa pensando, tipo, vou comprar um apartamento. Não, comprei casa grande. Porque eu falei, não, amor, meu pai e minha mãe vão vir pra cá. Maneiro. Meus irmãos vão vir pra cá, a gente vai passar dias junto. Então, tipo, eu prezo muito pela família, pela união da família. Então, tipo, a minha esposa, quando eu tava saindo, porque o dinheiro, cara, ele é bom, mas ele também é ruim em alguns sentidos. Sim. Quando você vê o dinheiro entrar, você começa a desfocar, porque tu, já tenho dinheiro, já tenho isso. Então, tipo, eu tava começando a desfocar do curso. Minha esposa falava, Lucas, volta pra tuas aulas. Ó, tá muito tempo já sem assistir aula. Daqui a pouco o módulo acaba. E aí, o cara quer mesmo. Então, tipo, se hoje eu tô onde eu tô, é graças à minha esposa, graças a... Não, primeiro a Deus, meu pai, minha mãe e minha esposa. E é legal que eles te ensinam a você ser o senhor do seu dinheiro. E não ser o dinheiro o seu senhor. Porque quando o dinheiro é seu senhor, irmão, foi o que você falou assim, você perde o foco. Você vai receber o teu dinheiro, tu vai ficar gastando, vai ver, cara, quero um celular novo, quero pegar um jet ski, quero pegar um barco. Cara, não, mano, meu dinheiro tá aqui minha reserva aqui. Cara, se eu precisar usufruir, eu vou lá, alugo. Meu irmão, você vai usufruir do melhor sem precisar fazer extravagância. Exatamente. E você tá corretíssimo, cara. Pô, muito legal você ser esse bom filho que você é, né? É exemplo de filho e até de marido, né? Tão novo e já ter essa família consolidada, e a minha meta é ser maneiro, esse tipo de pai pro meu filho. Com certeza vai. Hoje eu quero que meu filho ele seja assim também. Tipo, eu ter um ambiente dentro de casa onde ele olha como direcionamento como família. Tipo, Lucas, ó, pô, pai, eu quero ser igual a você. Igual eu falei com meu pai, pai, se eu for 20% do que o senhor foi, pô, já vou ser top. Você é o filho mais velho? Não, sou o mais novo. E, é sério, tu é o caçulão? Sou o caçula. E teus irmãos? Como... Eu tenho uma irmã de 33 e uma irmã de 41, que é a Monique e a Bruna. E tenho 2 irmãos que são meus irmãos de consideração, que é o Hugo e o Heitor, que, tipo, meu pai é irmão do pai deles e minha mãe é irmã da mãe deles. Só que minha madrinha faleceu. Então, tipo, foram 2 irmãos com 2 irmãs. E aí, tipo, minha mãe pegou eles junto com a gente e hoje, tipo, o meu Hugo é meu irmão que eu falo assim, cara, de todos os meus irmãos, ele foi mais meu irmão do que minhas irmãs, tipo, de sangue mesmo. Entendi. Eu e ele pra tudo. Eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho do meu filho. Legal. E a gente é unido até hoje. Muito, muito unido mesmo. E trazendo pro lado do investimento, do teu trabalho, eles têm participação com você nisso ou não? Eles estão, não tem nada a ver, não, só porque, eu e meu pai tipo, só? O meu pai, ele deu a mesma oportunidade pra todos. Então, no caso, tipo, a questão de valores que a minha irmã ganhou, meu pai dividiu. Ele sempre falou assim, Lucas, eu vou dividir a minha herança em vida, porque eu quero ver vocês usufruir disso. Então ele, tipo, olha, Monique, você ganha tanto, Bruna, você vai ganhar tanto, e Lucas, você vai ganhar tanto. E eu, com a única parte que, tipo assim, tem de diferença é que eu trabalho com o meu pai. Mas aí, tipo, a minha irmã, meu pai investiu na minha irmã, que é a minha irmã do meio, que é a Bruna, pra fazer o curso dela de confeitaria, que era o ramo dela. Aí ela engravidou. Então, tipo, no momento agora ela teve filho dela, tá passando pelo resguardo e tal, mas a gente já tem um futuro já planejado pra ela, pra própria Thompson Investimento entrar com ela e montar a confeitaria dela aqui no Rio de Janeiro.
Então, tipo, a gente a gente busca fazer um ecossistema onde vai abranger todos nós. Legal, cara. Onde nós todos estivemos juntos. E fora que também o patrimônio do meu pai que eu tô crescendo hoje não é pra mim, e sim pra minha família. Sim. Então, tipo, que Deus me livre e guarde, não seja nem tão cedo e o meu pai falecer. Então a gente já foca em ter o patrimônio dele já pensando no futuro de todos. Queria perguntar pra você como é que, se você puder falar também. Claro. Como é que foi esse passo a passo para você ver um bom investimento? Como é que é esse estudo? Você, claro, por exemplo, eu mexo em alguns investimentos, etc. A gente tem até uma assessoria. Só que, claro, eles entendem muito mais do que eu. Sim. Mas quando eu mexia de forma independente, eu até vi alguns cursos, etc. Mas, infelizmente, eu não fui muito mais a fundo. Eu lembro que eu fazia um estudo, mas era um estudo muito primordial, bem básico. Tipo assim, eu via, isso aqui tá crescendo agora, esse aqui tá caindo, mas, esse aqui já teve uma alta, via as notícias, etc. Eu queria saber como é que esse passo a passo, um pouco do seu estudo para entender, é uma renda fixa, é uma renda variável, essa ação aqui, entendeu? Sim, então, justamente como você falou, quando eu comecei o meu lado do investimento, eu pesquisava isso. Eu olhava os gráficos. Então, tipo, quando era algo, tipo, ações... Então não foi muito longe. E não, você... Mano, certinho. E é o que eu falo. Cara, o grande problema das pessoas é que as pessoas, elas criam um universo totalmente complicado pro investimento. Mas não é... O mundo do investimento, ele não é esse bicho de 7 cabeças. Então, por isso que, tipo, hoje, nós estamos focados a criar um curso para pessoas que querem começar. Porque, tipo, a gente vê muito na internet as pessoas focando em quem já tem. Só que, hoje no Brasil, é menos de 15% da população que investe. Tendo contrapartida nos Estados Unidos, mais de 75% da população é investidor. Então, tipo, não é que, por quê? É porque o investimento lá, eles transformam e eles mostram que investir é algo que faz sentido. No Brasil, pro pobre, eu agora vou falar como uma pessoa que, tipo assim, veio de baixo e hoje tá conseguindo o seu lugar. A gente não tem esse acesso. Então, tipo, quando eu falo sobre facilitar, é sobre isso. É você saber ler um gráfico. É sobre você pesquisar. Quando se trata de ações, você vai ter que dar uma olhada ali na ação. Se você for comprar uma ação, o que você tem que pesquisar na ação? Primeiro, valor. Se ela estiver em alta, agora não é uma boa hora de você comprar, porque ela está em alta. Se ela estiver você vai ter que olhar também em questão de consolidação no mercado. Tu não vai pegar uma empresa que surgiu há 2 anos, agora está pagando bem o dividendo, só que por que ela está pagando bem? Ela está começando. Isso daí quer dizer que daqui a 5 anos ela ainda vai estar aqui? Sim ou não. Agora, mas qual empresas que já estão no mercado há muito tempo? Nós temos aí o Itaú, que é um banco. Nós temos o Banco do Brasil, que é um dos principais bancos do nosso país. Então são coisas que, tipo assim, são empresas aonde você pode sim estar pesquisando para você estar colocando seus valores. Fundo de investimento. Fundo imobiliário, como muitas pessoas que quando tá começando, entra. Cara, você tem que pesquisar quanto tempo tem esse fundo, qual é o principal ativo desse fundo. Porque, um exemplo, o fundo é imobiliário, mas, tem fundo imobiliário de papel. Tem fundo imobiliário que é direto para imobiliária. Então, tipo, você tem que olhar como que tá o mercado, como que tá o crescimento, qual é a principal área de atuação. Porque tudo isso varia, e varia muito, de verdade. Então, tipo, você tem que olhar sempre o gráfico. Pra quem tá começando, mano, analisa o gráfico e vê. Se for possível, mano, hoje o que mais tem é a gente olhar no YouTube. Pesquisa. Ativo tal. Sempre vai aparecer alguma coisa. Então, tipo, esse sentido que você fez, pra quem não tem uma consultoria, hoje você tem uma consultoria. Então, já não faz mais sentido pra você ficar pesquisando os ativos. Mas pra quem não tem isso, cara, pesquisa gráfico e procura pesquisar o principal ativo que tu tá indo. Mas mesmo um segundo aqui, Renan, eu acho que eu fiz besteira. Tá me ouvindo?
Então tá bom. Desculpa, vamos voltar pra nossa conversa. Porque eu fui esticar o pé aqui, cara. Não, tá ótimo. Eu estiquei o pé, do nada vi um fio que caiu. Opa! Já pensou de ligou? Eita! Mas ele teria falado, Tá bom, perdão. Continuando. Mas eu ia falar... Ainda que tenha um consultor, até pra você seguir uma orientação do consultor, né? No que investir, você também precisa ter um pouco de conhecimento pra ver se realmente o cara então, tá eu ia falar até sobre lado. isso também. A gente hoje tá com os nossos investimentos na XP, né? Sim. Antes a gente tem uma consultoria, que nem é daqui do Rio de Janeiro, é de outro estado, que hoje eu consigo ver que eles têm muito mais zelo com o nosso patrimônio do que na outra consultoria que a gente tinha. Entendeu? Tanto que quando houve essa troca, cara, eles fizeram várias reuniões comigo mostrando que, cara, ó, isso aqui não tem necessidade. Isso comigo também. Isso aqui não faz sentido. E, tipo assim, eu não consigo ver como um consultor te aconselharia a fazer isso. Sim, exatamente. É igual eu. Hoje eu tenho um parceiro que é a Dom Investimento, que eles também fazem parte da XP. Eles são lá de São Paulo. Cara, quando eu sentei pra conversar com eles, e é algo que, tipo assim, como que eu, que vou fazer aí 2 para 3 anos de investimento, vou entender um cara que já vive o mercado financeiro há 20. Com certeza. Então, tipo, a minha análise jamais vai poder ser comparada com a análise desse cara. Não, mas no final do programa a gente vai perguntar pra você o que você acha do dólar, do euro. Então você... Então, tipo assim... Da Shiba Inu. Pô, essa daí, cara, pegou tanta Depois. Então isso daí, pra mim, tipo assim, eu indico quem pode ter, né, um consultor, pô, vale a pena e é muito melhor, ainda mais pra quem já tem um patrimônio alto, mas pra quem não tem um patrimônio alto e quer começar, cara, estudar o mercado. Estudar o mercado. Por isso que agora a gente tá criando um curso justamente pra isso, que é para as pessoas sair do zero. Vai ser um curso totalmente destinado a pessoas que, tipo, Lucas, eu só tenho até R$200 pra investir por mês. Então a gente vai criar um curso justamente pra isso. Para as pessoas maneiro. Que querem começar a investir com pouco. Porque, olha, eu vou sentar lá, vou abrir uma conta de R$100 mil e vou falar, esse mês eu coloquei aqui e ganhei R$2.000. Ganhei R$4.000. Tá bom, e quem não tem 100 mil? Pois é. Então é algo que a gente quer trazer pra esse tipo de pessoa, pra esse nicho, no caso. Queria falar. Pode falar. Mudar a mentalidade de quem tá investindo, de não visar o valor líquido, mas assim, olhar assim, caraca, meu patrimônio cresceu X%. Exatamente. Né? E é algo que a gente fala muito sobre o efeito bola de neve. O efeito bola de neve, ele é algo que eu sempre costumo... Porque eu faço live nas minhas redes sociais, conversando com as pessoas muito sobre empreendedorismo e também sobre investimento. E muita gente pergunta muito mais sobre investimento do que empreendedorismo. E aí, o que a gente conversa lá sobre o efeito bola de neve? Cara, se você olhar 1% ao mês no ano, dá 16%. Só que aí você pensa assim, 16%. 16% de 1.000 é 160. Só que você está pensando em um ano. Então, quem tem... eu costumo dizer que quem quer investir, existem 2 formas de investir. Quem tem muito, já para ver um bom retorno rápido. E quem não tem, investe com o tempo. Cara, é igual... Muitas das vezes eu direciono sempre o pensamento da aposentadoria. Eu falo, cara, se você pegar, botar R$300 durante 20 anos da tua vida, todo mês, R$300 a 16% no ano, em 20 anos vai te dar mais de 100 mil reais. Mais de 200 mil reais. Então tu vai pegar ali, pô, Lucas, mas aí como é que isso vai acontecer? É o efeito bola de neve, é o famoso juros composto. É os juros em cima de juros. Então você vai ter que usar o tempo para trabalhar a seu favor. Nem todo mundo vai ter a sorte de, igual a minha, do meu pai falar, Lucas, ó, toma aqui, tem tantos mil e começa a trabalhar daí. Eu sou, graças a Deus, fui abençoado com isso. Mas quem não é, mano, tenho 200. Um pouquinho, é isso aí. Vai lá, ó, de pouquinho em pouquinho, e vai deixando. E aí entra, como você falou, não vou focar em ganhos de valores, mas sim de porcentagem. Caraca, que subiu 2%. Só que aí tu pensa, pô, mas se eu tenho 2%, hoje que tu tem R$1.000 é pouco.
Mas quando tu tiver 100 mil, já é 2 isso aí, mil. é isso E aí. quando tiver 500, já é 10 mil. Pô, se tu tiver 10 mil todo mês, hoje eu não precisaria trabalhar. Muita gente não ganha isso trabalhando. Não ganha. Exatamente. Então, por isso que a gente fala sobre isso. Vamos focar no efeito bola de neve. isso É aí. o tempo direcionado para o investimento. Mudar a mentalidade, né? Mudar a mentalidade. Porque hoje, o brasileiro hoje ele tem um mal muito grande que quer ver o resultado muito rápido. Sim. Né? Cara, é a pior coisa. Por isso que muita gente pede dinheiro em tigrinho. Exatamente. Exatamente. Muitas vezes é isso. O retorno rápido, mano, é aquilo. A gente precisa ser ambicioso na vida. Mas é o quê? Ter ambição para melhorar, ter ambição para chegar em algo melhor. Mas a gente tem que ter cuidado com a ambição. Porque quando você pensa em ter dinheiro muito rápido, com uma velocidade muito rápida, tipo um retorno muito rápido, se torna perigoso. Porque do jeito que veio pode ir Vai embora também. Com certeza. Exatamente. E bet é a principal. Não, e bet tigrinho não é investimento, hein? Pelo amor de Deus, Pelo não é amor de investimento. Deus. Corre disso que isso daí... Rala. E ainda tem gente que fala, não, eu também sou investidor. É investidor em quê? Investidor em trader esportivo. Trader esportivo. Bet, valeu, vai lá. Continua indo. Silvestre tava fazendo um negócio desse aí. Queria dar uma pausa no Thompson empreendedor, Thompson investidor, Thompson família, para falar do Thompson escritor. Também queria falar sobre isso, queria que você falasse como é que chegou essa oportunidade, como é que foi essa experiência, queria que você relatasse um pouco sobre isso, falar sobre o livro. Então, fazer o livro não, propaganda. pô, eu esqueci o livro. Não é possível. Esqueci o livro. Esqueci o livro, esqueci o livro. Vamos falar, não vou nem falar do livro. Tá linkado na internet essa televisão aqui? Tá na internet vendendo? Tem. Pô, Quer botar? É do Carvão ao Diamante, que é o nome do livro. Bota aí. Isso. Depois dá uma jogada ali pra poder fazer... Cara, eu saí de casa tanto na pressa, porque, tipo, fiquei com medo desse trânsito da Barra. Que aí eu falei, caraca, na hora de pegar as Já coisas... passei por isso, já. Aí quando tu vai passar aí tem o filho, aí meu filho vem, corre, fica subindo, aí tira todos os focos. Alguns episódios atrás eu passei por esse problema e o Subcurrust me substituiu aí. O nosso querido Lucas aí. Pô. Mas fala pra mim. Então, vai falando enquanto a gente pesquisa aqui como é que O nome surgiu do essa livro oportunidade. do Carvão ao Diamante. Foi o que eu tava conversando com o Silvestre antes de começar o podcast. O livro, ele conta a história dos empreendedores. Ele é um livro justamente para empreendedor. Legal. Contar a história de como você começou, do que foi sua dor, de como você deu a reviravolta e hoje você se tornou... É sua história de vida? No caso, não é só eu. uma das partes. Do capítulo tem eu. Então, tipo assim... Não. Oh, meu Deus. Pô, mano, tá fazendo É o do... livro errado aí. Errado, gente. Fecha nele. É do Jorge Cotes. Coloca aí Jorge Cotes. Melhor. Isso. Aí... Vai falando aí, vai falando. Então, o livro, ele tem diversos coautores. Então, tipo, ele tem histórias de diversas pessoas, aonde todas essas pessoas, elas saíram do carvão, que é, no caso, aonde não tinha tanto valor, para se tornar hoje um empreendedor diamante. Que, no caso, é o livro que vem do Diamond. Entendi. E aí, quando o Jorge me fez o convite para fazer parte do livro, eu confesso que eu falei, cara, eu fazer parte de um livro? Porque foi igual eu tava falando com o Silvestre. Às vezes, eu me vejo muito pequeno em relação a tantas pessoas que eu conheço, como empreendedor, como investidor. Então, tipo assim, não é sobre espírito vira-lata, mas e assim, tipo, você colocar num lugar onde você acha que você não cabe ainda. E aí sempre bom tu ter alguém do teu lado que, tipo assim, não, você cabe estar ali. Você tá no lugar que você tem. Exatamente. Então, tipo, quando eu fui convidado a fazer parte do livro, e o livro é justamente isso, você conta a sua história, do que de como você começou a investir, começou a empreender, e aonde foi a virada de chave. Então ali conta toda a minha história, toda a minha trajetória. Desde quando eu comecei na Thompson House, e aí tudo isso que a gente conversou sobre aqui, é isso e mais um pouco dentro do livro. Só que não é só a minha história. Então ali às vezes você vai ler a minha história, você não vai entender, tipo assim, você não vai se identificar.
mas tem diversas pessoas de diversos ramos Com certeza. dentro do livro. Então, entendi, legal. temos contadores dentro do livro, nós temos advogado, temos médicos, temos dono de pet shop, nós temos diversos tipos de pessoas dentro do livro. Mas tem muita gente que vai se identificar com a tua história, pô. Com certeza. E é exatamente isso que quando o Jorge virou pra mim e falou. Lucas, o livro ele foi feito pra pessoas igual você. Pessoas que às vezes tá se perdendo, tá num momento de perdido, que não tem aquela luz. E ali, do nada, ele conseguiu virar a chave da vida dele. E claro, com histórias reais. Eu acho Exatamente. Eu acho que o mais legal do livro é isso. Você Exatamente. consegue mostrar histórias reais do que tá acontecendo. E foi como você falou, cara. Às vezes a gente olha na internet, a gente vê vários gurus na internet que conta história, fica e diz: eu passei fome. Que não sei o quê. Cara, ali tu não vai encontrar isso. Ali você vai encontrar pessoas que têm uma história de vida top, uma pessoa que ela vai te contar o que aconteceu com ela, o que ela passou, qual perrengue que ela passou e o que daquilo ali ele aprendeu pra se tornar quem ele é hoje. Então, tipo, às vezes a gente se vê perdido. E o bom do Diamond, que eu falo sobre isso, é porque a gente que é empreendedor, a gente que é empresário, nós temos muita dificuldade de ter outras pessoas que pensam igual a gente no nosso dia a dia. Então, tipo, pra você conversar com alguém que tem a sua dor, que sente que sente a sua dor, é difícil. Muito difícil. Então, tipo, no livro, você consegue ter essa dinâmica. De você escutar ali, tipo assim, caraca, eu tô passando por isso. Sim. Pô, mas eu não vou fazer igual o fulano, tipo assim, vou fazer igual o Lucas Thompson. Vou desistir não, vou correr atrás de algo melhor. Ou vou correr atrás de melhorar isso daqui meu. Então, tipo, o livro, ele é justamente pra isso. Por isso que, tipo, eu falo, eu não trouxe hoje porque eu tinha comprado 10, só que eu já dei os livros. Então, tipo, quando o Lucas me fez o convite, já tinha acabado. Eu não consegui comprar mais. Provavelmente vai ter mais agora no X-Business aqui no Rio. Legal. E aí, no caso, a gente vai trazer esses livros. Eu vou até mandar um pra cada um de vocês de presente. Obrigado, quando eu receber de novo os novos. Então, fechou. Ó, o livro... Vou ficar esperando, hein? Ó, o livro tá passando aqui, ó. Tu me passa o livro, hein? Não vai ficar... O Silvestre não dá, Não, vou mandar um pra ele também, que aí ele... Não, é porque ele vende. Senão ele vende o meu. Ele falando aqui, ó. O livro, mostrando o livro. Tal. Pra quem tiver interesse, tá bom? @LCThompson23 no Instagram. Ele vai falar depois, vai fazer o jabazinho dele, mas olha lá. Cara, ficou bonita na foto, hein? Pô, ficou, Caraca, hein? Ficou maneiro, hein? E ali são diversos capítulos, onde tem diversas pessoas contando diversas histórias sobre empreendedorismo. Então, tipo, pra gente faz muito sentido. Pra gente que é empresário, nós entendemos que poder falar um pouco da nossa história pra outras pessoas, isso inclusive foi lá no X-Business de Curitiba. Sim. Esse vídeo aí foi o lançamento lá. Então esse livro é novo, né? Foi lançado agora em março. Maneiro. Esse daí foi lançado. E eles são uma trilogia. Entendi. São 3. Tem o Lapidando Diamantes, se eu não me engano, Lapidando Diamantes. Tem mais um e tem esse agora, que é do Carvão ao Diamante. Legal. Pô, muito bacana. E a trilogia já tem mais de 15 mil vendidos no Brasil todo. Caraca. E quem tem sucesso, né, cara? Quem tem vida bem sucedida não tem vergonha de falar que já passou perrengue, que já quebrou, que já passou... Exatamente. Porque tem gente que, infelizmente, não tem essa coragem de contar, né? Só quer contar vantagem. Mas os grandes mesmo, os grandes empresários, os grandes empreendedores, eles falam assim, não, já quebrei e tal. E eu acredito, cara... Já devi um monte de gente. Exatamente. Eu acredito que quando você quebra, é uma frase que tipo, a gente usa muito, ao contrário do sucesso, não é tipo a falência, é desistir. Quando você desiste, você joga a toalha, é onde você perdeu o teu sucesso. Agora, quando você fracassa, no caso ao contrário do sucesso, não é o fracasso, é a desistência. Fracassar é normal, mano. Você vai fracassar, mas você vai aprender com o seu fracasso. O importante não é desistir. É falar, não, agora eu já sei o que eu errei e dar continuidade. Então, pra mim, eu nunca vou sentir vergonha de falar
que eu falei, por quê? O Lucas Thompson de lá de trás não é o mesmo de agora. E o Lucas Thompson lá de trás não entendia nada o que entende hoje. Então não tem por que eu sentir vergonha disso. Hoje eu sei o que aconteceu, sei por que aconteceu, e agora eu também sei como não deixar mais acontecer. Isso aí, motivo de orgulho, né, irmão? Exatamente, motivo de orgulho. Você falou bastante de ajudar novas pessoas, talvez criar um curso, né, que você disse que vai criar, para entender, para as pessoas, os futuros empresários, futuros investidores entenderem que não é da noite pro dia que as coisas acontecem. E você pregou muito isso aqui no podcast hoje. Você crê que o seu maior erro eu acho que seria complicado, mas seria um momento de baixa, seria as falências das empresas, ou teve outra situação parecida que te deixou nesse caminho dos 26 anos? Que eu também tenho 26 anos, irmão. Então... Cara, pra mim, eu acho que o meu maior erro não foi falir. Eu acho que pra mim, o meu maior erro foi desfocar do meu processo. Entendi. Eu acho que pra mim, o meu maior erro foi quando eu comecei a achar que eu já sabia, achei que já sabia, que já tava ganhando, e aí eu desfoquei da minha empresa, no caso eu digo no passado, porque eu achava que já estava dando certo. Então, para mim, falir foi consequência de não estar focado, não estar procurando aprender sobre como gerir melhor o meu negócio. Então, acho que para mim o meu maior erro da minha vida, tipo assim, se for botar no meu lado empresarial, foi desfocar da minha empresa. Entendi. E nas suas empresas, assim, teve um perrengue que você tenha passado na tua empresa, que na época você, caraca... quero sumir, mas que hoje você lembrando, você, assim, dá até risada da situação em que você passou? Pô, tipo, de empresa não, mas de um evento sim. Na vez que eu fiz o show do Felipe Ret. Foi uma vez que eu fiz lá na comunidade. Porque eu, como falei, cara, eu sempre gostei muito de estar agregado dentro da minha comunidade, trazendo coisas novas pra dentro da minha comunidade. E o Felipe Ret, eu nunca tinha ido lá onde eu moro. E aí a gente foi, falei, pô, vou fazer o show do Felipe Ret. Pô, peguei um dinheiro, investi, fiz tudo. Pandemia. Isso foi em 2021. O show ia acontecer dia 16 de janeiro. Chegaram lá e cancelado. Pum, não vai poder mais rolar o show. Com palco montado, bebida no gelo, todo mundo já tinha comprado seus camarotes, seu ingresso. Ali eu vi minha vida acabar. Falei, cara, e agora? Devendo os outros. Falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Aí, a pandemia rolando. Consegui fazer só em setembro o show. Isso daí, pra mim, foi o momento da minha vida que, tipo assim, foi o maior perrengue. Eu só não tive uma depressão por conta da minha família. Que foi quem estava do meu lado. Porque até amigos, gente que estava próximo, eram os outros falando que eu tinha usado dinheiro pra ir pra outro lugar. Que eu tinha pego o dinheiro do evento e falei que o show tinha sido cancelado. Então, quando aquilo dali, mano, pra mim foi o maior perrengue. Que hoje eu dou risada porque quando eu dei a volta por cima e fiz o show acontecer, até hoje é considerado o melhor show que já aconteceu dentro da vila. Então, tipo, pra mim, também me deu força. Eu falei, não, agora que eu vou fazer, também eu vou fazer pra estourar. Então, a gente trouxe tenda de lá de Brasília, o montador veio de Minas, nós construímos algo, tipo, totalmente diferente, uma estrutura que a Vila Kennedy ainda não tinha visto. Então, tipo, pra mim foi um dos perrengues maiores que eu já tive, e hoje eu dou risada, porque, tipo, no final deu tudo certo. Mas na época, irmão, pra mim foi barra. Né, irmão? Perrengue. Agora a gente tá indo pela parte bem final do podcast, vou pedir pra você ser analista de história. Essa parte aí... Vou pedir pro Dr. Orlando contar a experiência dele, pra onde ele empurrou meu pai, o sogro dele. Não, teu pai não foi não, pô. Foi. Teu pai falou, não foi não. Foi, pô. Eu botei. Tu botou. Eu mandei, ele me deu o dinheiro, eu abri a conta na... Passei pra você. Ele te deu a dica, você não analisou, não? Vou te contar a história, olha só. Botei dinheiro, ele me deu o dinheiro dele pra botar, pô. Mas foi merrequinha. Merreca? Eu acho muita coisa. Não, pô, mas não, essa é loucura também. Tava começando. Que tomara do botar um dinheiro, nem sei nem quanto ele botou. O que acontece? Nem procura saber, nem foi em 2021, isso? Foi em 2021.
Foi 2021. O que acontece? Eu tava começando. Então, o que acontece? O mercado de Bitcoin começou a ficar famoso aqui no Brasil, né? Começou a subir, né? Aí veio as Bitcoins, começaram a estourar, subir tudo, não sei o quê, e estavam surgindo novas moedas. Que eram as memecoins. As memecoins. E nisso surgiu a Shiba Inu, a famosa Shiba Inu. Que existia sempre aquela expectativa de que o dono da SpaceX, esqueci, da SpaceX, Do Elon Musk ia investir um dinheiro na Shiba Inu. Aí, o Elon Musk vai investir na Shiba Inu. Aí a Shiba Inu ia subindo, né? Aí um amigo falou assim, cara, tem uma moeda aí nova que tá todo dia arrebentando, cara. Tá passando de... Tá batendo dia 50%, 40%. Eu falei assim, mentira. Ele, quer ver? Bota aí R$100. Aí eu botei R$100. Irmão, em coisa de minutos, os R$100 virou 140. Eu falei, caraca, maluco. Que isso, velho? Aí tu já pensa, se eu botar 100 mil... Não. Aí eu não. Eu falei assim, não, mas tem gente que pensa não, assim. Sim, mas, pô, não, eu falei assim, não, cara, vou botar 1000zinho. Botei 1000. Irmão, no dia seguinte, quando eu abri, tinha mais de R$2.000 na carteira. Aí eu fui e falei pra esse cara, eu te mostrei pra ele, aí, João, caraca, maluco, tô ganhando dinheiro fácil. Aí, a moedinha nova, não sei o que, abre a carteira na nova DAX, não sei o que, abriu. Aí ele botou... Aí ele botou o dinheiro, Aí eu indiquei pra mais 5 pessoas, acho. Todo mundo botou dinheiro, caraca, o dinheiro começou. Você tem que ter gente que se lambuza, né, irmão? Sim. Quê? Cara... Tá maluco? E deixa eu te falar. Aí eu fui e botei mais um dinheirinho. Botei, eu acho que mais R$1.000, alguma coisa assim. Só sei que minha carteira bateu 7 mil. Aí foi quando a gente discutiu lá no escritório, lembra? Eu falei que eu ia tirar e você falou, eu vou deixar. Eu vou deixar. Não, mas meu erro foi contar pro Alan. Porra, mas eu comecei a quebrar quando eu contei pra ele. Mas é isso que eu ia falar, cara. O Alan comprou um circo, o anão cresceu, velho. O anão cresceu, o anão virou adulto, pô. O grande que é da questão da criptomoeda, mano. Não é só saber a hora de entrar. A hora de sair sim, a hora de sair. Eu tirei. Aí eu jurei. Ele tirou, Cara, porque, tipo assim... Mas tá lá até hoje, sabia? A criptomoeda, cara, ela é muito disso. É você saber entrar e você saber sair. Mais importante que saber entrar é você sair. Vou te dar uma dica, igual ano passado. Ano passado nós tivemos a alta do Bitcoin, lembra? Eu já vinha investindo no Bitcoin. Em janeiro do ano passado eu tinha colocado 20 mil, só que eu não investi diretamente no Bitcoin. Eu entrei na BTG Pactual, tinha um fundo de investimento direcionado pro Bitcoin. Eu entrei e falei, pô, vou botar 20 mil aqui. Porque, tipo, quando se torna um fundo de investimento, a administradora do fundo de investimento, ela pega o dinheiro de todo mundo que tá ali, vamos supor, o meu, o seu, o do João, dele, todo mundo que tá aqui, ela pegou aquele dinheiro. Aí ela investe. Só que ela não vai investir só no Bitcoin, ela vai investir nas criptomoedas que ela tá vendo no mercado. E no final ela vai dividir isso de acordo com porcentagem. Sim. Pô, então, tipo, cara, eu tinha colocado 20 mil em janeiro. Quando chegou em fevereiro, 18.500 só que tinha. Falei, pô, não vou tirar. Não vou tirar porque vai subir. O que eu fiz? Comecei a olhar o gráfico. Falei, pô, o Bitcoin tá caindo, mas tá com chance de subir. Vai subir. Subiu. Quando chegou dia 15 de fevereiro... 15 de fevereiro, início de fevereiro, 15 de fevereiro, já tava 22. Aí. Falei, pô, daqui a pouco 24. Fechei fevereiro, no caso entrando para março, com 29 mil. Falei, pô, 9 mil, quase 50%. Vou tirar. Fui e tirei. Depois veio março, abril. Quando chegou em abril, maio, entrou o que eles chamam de dia D, que era o dia da divisão tipo, que é como se fosse de tempos em tempos o Bitcoin, ele reparte de novo a quantidade que tem, porque não dá mais pra produzir mais Bitcoin. Sim. Então eles reparte, tipo, fraciona aquela quantidade, e aí pra ele poder tá vendendo mais no mercado. Cara, ali, pum, queda. Aí eu falei, caraca, tá bom, tirei. Por isso que é bom estudar, viu? Aí eu fiquei olhando. Quando chegou em setembro, o Bitcoin veio caindo. Caiu.
chegou, o Bitcoin tava 62 mil dólares, caiu pra 47 em outubro, chegou a 47 mil dólares, depois foi começando a subir de novo. Falei, pô, quer saber? Falei assim pro meu pai, vou botar 70 mil. Tá bom ele? Contigo mesmo. Falei, então tá bom. Pum, botei. Cara, quando foi em dezembro, o Bitcoin bateu 115, que foi a maior alta do Bitcoin. Bateu 115, eu tirei. Eu com 70 mil obtive o lucro de 49 mil reais. Eu falei, porra, essa é a boa. Desde então, saí do mercado. Porque, tipo, hoje, é igual eu converso, hoje eu não tenho mais o tempo que eu tinha antes pra ficar olhando o mercado. Eu ia te perguntar isso, lá no início. Como é que você faz os estudos? Você se debruça, né, pra poder estudar? Exatamente. Antes eu ficava, era um notebook olhando aqui, computador olhando aqui, e o telefone vendo vídeo no YouTube, procurando saber. E aí, hoje eu não tenho mais esse tempo. Então, tipo, hoje eu tenho a parceria Cardon Investimentos, que é o nosso parceiro, que eu tô migrando meus investimentos pra lá, que agora eles vão ter uma equipe toda por trás pra mim, que eles que vão mexer te dar um suporte, no meu dinheiro, enquanto eu vou deixar uma parte só na minha forma de investir. Por quê? Eu não deixo meu dinheiro parado. Então esse meu investimento, às vezes fica em renda fixa, porque, tipo, eu coloco, tipo, numa renda fixa, ou então, às vezes, até num CDB mesmo, só pro dinheiro não deixar de render, porque esse dinheiro, por exemplo, tu chegar hoje com uma ideia nova, pô, Lucas, ó, o Viriato Cast tá precisando de patrocinadores, estamos querendo vender uma porcentagem, a ideia da empresa é essa, quero tantos mil. Pô, tá bom, vamos fechar, vou comprar. Então eu tenho da onde tirar sem mexer no meu investimento. Ouviu, Silvestre? Com a minha liquidez diária. Anuncia aqui. Isso aí, ó, isso aí já é uma boa. Isso daí já é uma grande parte de publicidade. Cara, publicidade é a melhor coisa. Eu sou um cara muito conservador, eu tenho medo de investir em renda variável. E então, assim, eu gosto de deixar. Eu sou um cara da antiga, então eu gosto de deixar um dinheirinho na poupança ali. Eu sei que eu mas, tenho dinheiro. cara, poupança não. Tu vai meter essa. A Shiba eu botei o dinheiro que tava. Pra mim, tava ali, pô. Tá lá até hoje. Poupança não. Eu nem mexo, mano. Poupança. Não. É perda assim que eu perde dinheiro, né? Hoje tu tem investimentos, cara, muito melhor o próprio CDB. Não, sim, ainda mais agora que a Selic tá alta. Tu entrar no CDB vai te pagar melhor do que a poupança e com a mesma segurança. É, eu tenho um pedacinho, mas eu não sei lá, eu acho que é coisa de velho, mano. É, meu pai também tem. Meu pai também tem ele. Olha, tô botando essa parte na poupança. Eu nem discuto mais. Ela tá bom, pai. Deixa que eu diga aí. Como é que o meu também é assim. Cara, sempre. Não, deixa na poupança se tiver algum problema. Sim, exatamente. Ele fala a mesma coisa. Se eu precisar, eu tiro de lá. Falo, irmão, a gente veio na época que um presidente veio e segurou o dinheiro de todo mundo no banco, tá? Então, verdade, isso daí imagina. É isso, meu amigo. Queria agradecer. Eu que tenho a agradecer por participar disso. E vocês também entrevistando se tornou melhor ainda, porque confesso que eu tava bem nervoso, mas o papo fica bem dinâmico, bem descontraído. A intenção daqui do podcast é justamente essa, de trazer do empreendedorismo, trazer empreendedores e mostrar uma outra vertente, não só aquela parada chata do dia a dia e tal, do post do Instagram, do post do LinkedIn, que é aquele prezados, tem a ver isso aí, sabe? E também tirar aquela máscara de mal pessoa, né? Porque as pessoas veem como quando você é empresário, o empresário sempre é ruim. O empresário sempre é pra pessoa, patrão é a pior pessoa do mundo. Sempre isso aí. Então a gente tem que tirar um pouco dessa imagem da gente. As pessoas não sabem a preocupação que a gente tem com as nossas obrigações, né, cara? Exatamente. A gente todo dia deita com a cabeça no travesseiro e sabe assim, cara, amanhã tem que pagar tal conta, final do mês tem que fechar. Verdade. É complicado, né? E justamente pra manter o emprego dele. Pois é. Mas aí a gente acaba saindo sempre como uma pessoa. Tem que mudar essa mentalidade. Olhando pra aquela câmera ali, fala suas redes sociais, aquela ali, ó. Fala suas redes sociais, onde te encontrar. Seu futuro curso você ainda não vai vender, mas se você puder já falar, lá daqui em tal mês vai ter curso e tal. Então, galera, vocês quiserem me seguir, onde a gente sempre tá fazendo live falando sobre empreendedorismo e falando também um pouco sobre como começar no mundo do investimento, vocês podem me seguir no LC Thompson 23 ou no
Thompson Investimentos. E também, se você precisar de uma faxina para sua casa e estiver procurando aí ou uma diarista ou até mesmo um serviço gerais para sua empresa, procura a gente lá, que é a Clean VIP RJ. E também, se você estiver precisando de um marketing digital, tudo que é ligado ao marketing digital, gestor de tráfego, pode procurar a gente da 2L Labs, que estamos aqui dispostos a atender vocês. E vai ser um prazer enorme, porque nós estamos em busca de trazer uma qualidade de serviço boa para novos empresários e pequenos empresários também. Então, vem com a gente que vai ser bom. Gostou? Demais. Gostou? Gostei muito. O cara, tem 26 anos não, velho. Tira. Pior que tem. Lucas, prazer te conhecer, cara. Muito bom esse bate-papo. Bom saber que também tu é flamenguista, né? Pô, flamenguista. Pô, meu irmão, isso daí é o amor da minha vida, é o Flamengo. E o samba é meu amor também, filho, os dois. Obrigado, irmão. Obrigado aqui pela tua presença. Enriqueceu bastante o nosso Viriato Cash. Muito e você obrigado. que nos assistiu até agora, quero que você escreva aí nos comentários Shiba Inu. Quero ver se você acompanha até o final. Valeu. Vamos lá, João. Fecha aí. Patrocínio. Muito obrigado a todos por acompanharem mais um Viriato Cash. Daqui a 15 dias teremos mais um episódio. Valeu! Beijo! Cara, muito bom participar.